Com quem ficam os filhos na hora do divórcio? Será que é só com a mãe? Será que é sempre com a mãe? Então acompanha essa live até o final que tu vai aprender sobre isso. Olá, gente! Boa noite, minhas lindas! Cíntia, boa noite, Sara! Como é que vocês estão? Jéssica, boa noite! Boa noite, maravilhosa! Boa noite, Marilene, Daniela, Paola. Sejam todas bem-vindas, Rafaela, Jéssica, Márcia. Eu tô sem microfone. Para aí um pouquinho, eu tô sem meu fone. Nina, tudo bem? Boa noite, minhas lindas. Deixa só eu colocar aqui, esqueci completamente. Esqueci, que aí fica melhor o áudio. Boa noite, maravilhosas. Vão entrando, Ana, querida. Vão entrando aí. Vão puxando uma cadeira. Deixa só eu desamarrar aqui. Olha como é que tá o fone da pessoa. E já coloco aqui. Para aí. É que, gente, até o último minuto antes de entrar na live, eu tava tentando acalmar a Chanel, que queria ir passear. Para aí. Ai. Cristiane, tudo bem? Estão me ouvindo bem? E aí, mulherada linda? Estão me ouvindo bem? Contem pra mim. Deem um okzinho só se estão me ouvindo bem. Que eu coloquei agora, né? Aqui o fone. Aumentar o volume. Tá. Oi, Vivi, tudo bem? A Sara disse sim, que estão me ouvindo bem. A Giovana também. Ok, então tá. Então estão me ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Como é que vocês estão? Eu quero saber da onde vocês são. A gente conversa tanto, né? É no direct, é nos stories, é nas caixinhas de mensagem. E eu quero saber um pouquinho da onde vocês são. O volume está baixo. Peraí. Tá, vamos ver. Em princípio tá tudo aqui no máximo. Manaus, olha, Manaus. São Paulo, sul de Minas. Tá, São Paulo, hoje eu passei o dia inteiro lendo algumas decisões de São Paulo. Amiga da Eucilene, sua aluna. Sara, seja bem-vinda. Eucilene é um amor, minha aluna sim. São Luís, Pernambuco. São José do Rio Preto, São Paulo. Tem bastante casa em São Paulo, inclusive São Luís. Meu Rio Grande do Sul. Mas olha só, tem que ter, né? Tem que ter alguém representando a terrinha, né? Tem que ter alguém aí representando o Rio Grande do Sul, Goiás. Caxias, mais alguém, Caxias do Sul. Lá pertinho de Porto Alegre, né? Distrito Federal, Bahia. Bacana. Gente, tem gente de tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Mulherada linda do meu coração. O tema de hoje, né, é um tema muito importante, que é com quem ficam os filhos na hora do divórcio. Eu sei que muita gente pensa, com a mãe, é óbvio. Como regra, na grande maioria das vezes, pode até ser. Só que nós temos alguns cuidados que eu quero falar para vocês aqui. Situações que levam sim a mãe a perder a guarda. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre alguns mitos sobre guarda, alguns mitos sobre guarda compartilhada. Vou trazer um pouquinho para vocês entenderem Pará. Vanessa, tem um cliente em Pará, no Pará. Tem uma cliente aí no Pará. É um tribunalzinho bem diferente, assim, um pouco. É um lugarzinho com umas decisões um pouquinho diferente. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Eu trouxe bastante questões bem práticas para falar para vocês. Minas Gerais, adoro Minas Gerais. Rondônia. Tá, mulherada linda do meu coração. Dedinho no coração, tá? Apertem o coraçãozinho aqui, porque vocês me ajudam. Quando vocês clicam no coraçãozinho, vocês fazem com que o Instagram entregue a minha live, sugira a minha live para outras pessoas, tá? Então, clicar no coração.
que às vezes a gente quer ajudar, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente quer ajudar, mas não quer mandar o vídeo, né? Eu sei que o meu conteúdo às vezes ele é delicado, a gente não quer mandar para alguém, a gente não quer compartilhar, enfim. Então quando vocês clicam no coração, é uma forma de vocês impulsionarem o meu vídeo para outras pessoas. Então, dedinho no coração, cansou um pouquinho, descansa, daqui um pouco vai de novo, que a gente vai falar aí sobre guarda. Gente, deixa eu dar mais um minutinho, porque o Instagram demora um pouquinho para notificar as pessoas e a gente já vai começar aqui no assunto. Então eu vou falar sobre a guarda compartilhada, eu vou falar sobre quem não regularizou a guarda, se tem de fato a guarda do seu filho, já que não regularizou na justiça. Eu vou falar sobre guarda compartilhada, se tem pensão, não tem pensão, como que eu convivo na guarda compartilhada. É muita coisa que eu vou falar aqui hoje, hein? Muita coisa mesmo. Eu vou falar sobre algumas ameaças que as mulheres recebem. Ah, que tu vai perder a guarda por causa disso e disso e disso. Eu vou falar se é verdade. Ah, a mãe não trabalha, vai perder a guarda? Se a mãe vai para uma festinha, vai perder a guarda? Se a mãe é flagrada, né? Posta no Instagram que tá tomando uma cerveja com as amigas, um champanhe, um vinho, ela vai perder a guarda? Então também vou falar sobre isso, mas eu vou trazer, mulherada, tá? Que isso é o ponto mais importante dessa live e o que me preocupa muito, tá? Tem muitas mães, sim, perdendo a guarda do filho na hora do processo por causa de alguns comportamentos durante o processo. E eu vou falar sobre os comportamentos. São Paulo, por exemplo, que eu tava dando uma olhada antes de entrar na live, tá sim de decisão, ó, de mãe perdendo guarda. São Paulo tá assim de decisão. E eu vou falar sobre isso. Então, vamos começar. Já deu tempo aqui pra gente começar. Gente, eu vou explicar algumas questões e quando eu paro de falar, eu pergunto se tem dúvidas, tá? Até para poder vocês mandarem as dúvidas, eu dar uma descansada na minha voz. Primeiro ponto. Portugal. Mas olha só. Tá? Primeiro ponto. Eu quero saber, até para eu saber aqui, para saber se eu entro muito nisso ou não, tá? Quem aqui se separou do marido ou, enfim, e nunca regularizou na justiça a guarda do filho? Não entrou com processo, nem fez acordo judicial. Vocês não estão juntos, tu e o marido ou o pai da criança. A criança ficou contigo, mas vocês nunca regularizaram nada. Fala aqui, ó, que nem a Joana, eu. Deixa eu ver quantas mães nessa situação. Ó, Fátima. Oi, Flávia. São várias mães, né, nessa situação. Acho que umas 4 responderam aqui. Vamos ver. A Daniele. Me atrasei. Vou te tirar um ponto na média, viu? Leni e eu. São várias mães nessa situação. Boa noite. Não sei se é Ena. Ó, Minas Gerais, resolvi tudo quando botei pra correr, fechei o ciclo. Essa é boa, é exatamente, né, Tati? Fechei um ciclo, né? Os terapeutas falam muito sobre isso, que enquanto tu não formaliza o divórcio, tu não fecha esse ciclo, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu adoro falar sobre isso, inclusive. Mas, gente, por que eu tô perguntando isso? Se vocês não regularizaram a guarda, vocês não têm a guarda do filho de vocês, sabia? Para a justiça, vocês não têm, judicialmente falando, vocês não têm a guarda. E isso é um grande risco, por quê? O que pode acontecer? Isso já me relataram várias vezes, tá? Eu já atendi mães nessa situação, inclusive. Aí a criança vai passar as férias com o pai. Exatamente, é necessário regularizar porque não há uma guarda. Ah, mas tá comigo, eu tenho a guarda. Não! Se tu não regularizou na justiça, tu não tem a guarda. Teu filho mora contigo, mas tu não tem a guarda dele. Tá? E aí o que acontece? Muitas mulheres, isso acontece muito nas férias, tá? Nas férias de final de ano.
A criança vai passar algumas semanas com o pai, o mês inteiro com o pai, e o que o pai faz? Entra na justiça para regularizar a guarda com ele, alegando que a criança está de fato com ele e regulariza essa guarda. Então é um risco, tá? É um risco real não ter a guarda regularizada. Mas o que é guarda? E é isso que eu quero começar aqui com vocês. O que é guarda? Guarda eu digo que é o poder de mando. Acho que essa é a melhor forma, tá? É quem manda. Se vai estudar em qual escola, se vai fazer qual atividade, qual é o médico que vai, que tratamento vai fazer, é quem decide, é quem manda na criança. Então, guarda é mando. Não tem nada a ver, gente, com convívio, tá? E aqui já vamos um primeiro equívoco. Guarda é decisão, é tomar decisões. Por isso que não interessa se o pai mora perto, longe, não interessa. É tomar decisões. E o convívio é conviver na segunda, na terça, na quarta, enfim. Convívio é conviver de fato com a criança. E guarda é mandar, é decidir. Então, primeiro ponto, isto é guarda, não tem nada a ver com convívio. Então, quer dizer que guarda compartilhada, outra coisa, outro mito. Gente, é muito assunto hoje, hein? Já presta atenção aí. Outra coisa também, guarda compartilhada, tá? Não é morar 15 dias com um, nem morar 15 dias com outro. Isso é outro ponto, porque vocês já aprenderam que guarda não tem nada a ver com convívio. Então, se o abençoado disser para vocês agora, vou entrar na justiça e pedir guarda compartilhada e vai morar comigo 15 dias, não sei o que, você já sabe. Não sabe nada, inocente. Nem sabe o que é guarda esse coitado. Tá? Então, isso você já sabe. Gente, então, guarda é quem manda na criança, é quem decide, quem toma as decisões. E hoje em dia, no Brasil, a regra é que a guarda seja compartilhada. Este é fato. Isso é fato, gente. Significa que pai e mãe vão mandar juntos na criança. Tá? Significa que pai e mãe vão mandar juntos, vão decidir, vão tomar as decisões em conjunto. Decisões sobre o quê, Bárbara? Tudo relacionado às questões mais importantes na vida da criança. Estudo, então tá. Então, guarda é quem decide sobre estudo, atividade extracurricular, saúde. Então, são essas decisões mais importantes. Vai estudar no público, no particular, vai para o SUS ou vai para um médico particular, vai fazer esse tratamento, vai fazer isso aqui. Então, a guarda é decidir essas coisas em conjunto. E vocês já sabem que não tem nada a ver com convívio, vocês já sabem que não tem nada a ver com morar 15 dias com cada um, mesmo a guarda compartilhada. E vocês já sabem que a regra hoje em dia no Brasil é que a guarda seja compartilhada, tá? Aí nós vamos entrar em alguns mitos. Vou falar alguns mitos da guarda compartilhada primeiramente, tá? Morar 15 dias com cada um, você sabe que não tem nada a ver. Guarda e convívio não tem nada a ver. Outra coisa, guarda compartilhada, o pai não vai pagar pensão. Mentira, pai paga pensão igual, tá? Então, a guarda compartilhada não isenta o pai de pagar pensão e nem pagar menos pensão, tá? Não interfere no valor, mas tem uma coisa que interfere no valor sim, tá, gente? Se a depender, a depender de como é dividido o convívio, isso pode influenciar no valor da pensão, sim. Mas eu não vou entrar porque hoje a nossa live não é... Não, eu me afoguei. Meu marido me passando pastilha. Não, eu tô tossindo porque eu me afoguei com a saliva. É que eu falo muito, né? Eu grito. Então, dois grandes mitos em relação à guarda. Que não tem pensão e que é 15 dias com cada um. Mentira, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, agora alguns mitos, tá? Lembrando que a nossa live é com quem ficam os filhos na hora do divórcio. Mas era importante a gente passar por essas questões aqui. Com quem ficam os filhos na hora do divórcio? Nós temos alguns mitos que a mãe vai perder a guarda em relação a isso. O que é mito? Que é mito, né? Que é mentira. Mentira.
Ó, uma coisa muito comum, a mãe vai perder a guarda, ou seja, ela não vai ser compartilhada, ela nem vai ser unilateral da mãe, nem compartilhada. Tá? Ela vai ser única e exclusivamente do pai. Porque nós temos dois tipos de guarda, a compartilhada, que é a regra, e a unilateral, que é apenas do pai ou apenas da mãe. Só que esta unilateral, só da mãe ou só do pai, é exceção da exceção da exceção. E eu vou trazer depois quais são os casos. Mas, uma das coisas que os pais costumam, os abençoar... Aborda, por favor, mãe da madrasta desmanda. Pai não respeita a decisão da mãe. Tá, vou falar um pouco sobre essas questões, tá? Vou primeiro falar aqui o que eu separei. Alguns mitos, algumas ameaças que os abençoados falam ali na hora da separação, tá? A guarda vai ser só minha, do pai, né? Porque tu não trabalha. Mentira, mito, tá? A mãe sai. A mãe sai pra fazer festa. A mãe sai com as amigas. A mãe sai pra namorar, passa a noite fora. A mãe toma uma bebidinha, sei lá o que, posta lá no Instagram que tá na festa, né? E a mãe vai perder a guarda por causa disso? Não vai, desde que ela não deixe a criança sozinha. Ah, mãe, posso ir pra uma festa, sair e deixar com a avó? Claro que pode, nada impede. Tá? Então, sim, a mãe pode ter uma vida, tá? A gente já liberta aí as mães que vocês podem ter uma vida, né? Porque são mães que não vão poder ter uma vida. Outra questão também, que é bem importante. Mãe com depressão. É muito comum, né? Eles fazerem essa ameaça. Ah, eu vou mostrar pro juiz que tu faz tratamento, que tu vai no psiquiatra, que tu vai no psicólogo. Então tu vai perder a guarda por causa disso. Não, também não. Se tu toma os teus remédios, tu te controla, tu tá ali fazendo teu tratamento, tu não coloca teu filho em risco, tu não vai perder a guarda por causa de depressão, por causa de algum problema nesse sentido, tá? Não tem nada a ver. Só que agora nós vamos falar, sim, quando que a mãe... Isso, no Brasil. Exatamente, Tereza, no Brasil, tá? Então agora nós vamos falar algumas situações quando que a mãe perde a guarda e o que vem acontecendo. E eu não tô falando de situações de abuso e maus tratos, vou falar de outras situações. Mas antes, deixa eu ver o que temos aqui. Me divorciei e o pai pediu a guarda do nosso filho de 2 anos. Vou perder a guarda? Assinei o papel, mas estou arrependida. Como proceder? Paulinha, assim, ó, se tu fez um acordo dando a guarda pra ele, tá? Tu pode te arrepender e pedir pra revisar isso, entrar com um processo pra revisar. Só que vocês têm que entender o seguinte: primeiro, uma vez feito um acordo, não é assim pra revisar, tem que analisar o que mudou. Como regra, tem que verificar por que mudou. Mudou alguma questão em relação à rotina da criança, alguma situação? Ah, é só me arrependi. É complicado, tá? Quando a situação é só me arrependi, é complicado. Segundo, judiciário, juiz não gosta de ficar mudando a rotina da criança. E por isso eu vou falar de uma situação muito complicada aqui. Vou até anotar porque eu não aqui, para eu não esquecer. Tá? Juiz não gosta de ficar mudando rotina e guarda da criança. Tem que pedir a revisão, tem que pedir a revisão da guarda, é uma ação de revisão de guarda. Tranquilo, são maior de idade. Gente, nunca deixem menor de idade sozinho, tá? Porque aí o pai sabe que tá sozinho, faz uma denúncia no conselho tutelar, o conselho tutelar bate lá, teu filho tá sozinho. Sim, vou deixar salva. Tá? Então, gente, a regra é que a guarda seja compartilhada. Ela só não vai ser compartilhada se um dos genitores não tem aptidão para exercer a guarda, ele é um risco para o filho, ou ele deseja, ou ele manifesta dizendo que não quer. Fora isso, vai ser compartilhada, tá? Só que eu quero falar, e agora eu quero que vocês prestem
Muita foi na pressão do processo de divórcio, ele ameaçou e acabei. Gente, tome muito cuidado, olha o que a Paulinha tá dizendo, né? Se vocês forem ler aqui nos meus conteúdos o que tem de mulher que fez acordo e se arrependeu, vocês vão perder as contas. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Paulinha, vê se o acordo já foi homologado pelo juiz. Porque de repente não foi. Aí corre, fala pro advogado, o advogado avisa lá que houve uma mudança no acordo. Porque de repente esse acordo não foi homologado pelo juiz ainda. Se tu recém assinou, de repente tu recém assinou, o advogado talvez nem entrou com o processo. Até a homologação do juiz tu consegue mudar, de repente corre nesse sentido. Isso que a Paulinha falou, né, foi na pressão do processo de divórcio, isso acontece muito, gente, muito, muito. Assina aqui, assina rápido, com o advogado dele, tá? Gente, agora vamos falar quando que a mãe perde a guarda, tá? E eu não, como regra geral, eu me afogo direto, gente, com a saliva. Eu tenho a mania de puxar assim o ar. Um minuto. Não, tá? Medida protetiva. Medida protetiva. Faz com que a mãe fique com a guarda? Não, porque uma coisa é o entendimento dos juízes. O pai ser um risco para a mãe não quer dizer que ele seja um risco para o filho. Então, ter medida protetiva em relação à mãe não vai tirar os direitos dele como pai de conviver. Dele e da criança, né? Que o direito de conviver é da criança. Tá? Gente, uma situação bem comum, que é óbvio, que acho que todo mundo sabe que a mãe vai perder a guarda, se tiver situação de maus tratos. Ok, vou falar só por desencargo de consciência, porque não é o foco. Bater, hoje em dia dar umas palmadas, faz perder a guarda, gente. Tá? Mas, Naia, guarda compartilhada tu pode te mudar, só que tu vai ter que entrar muitas vezes com processo se o pai não concorda. Porque, gente, guarda unilateral, existe um equívoco muito grande. Um equívoco muito grande de acharem que se a guarda é unilateral, vocês fazem o que querem com o filho. Vocês mudam de cidade, vocês saem, vocês vão, vocês voltam, vocês, né? Existe um equívoco muito grande. O pai, ele tem o poder familiar, independente da guarda, como eu costumo dizer, ele tem direito de se meter. O pai tem direito de se meter, inclusive de não querer que a mãe saia da cidade com o filho, de maneira permanente, né? Para mudar, para morar em outra cidade. Ele pode entrar com processo. Só que quando as razões para sair da cidade é emprego, principalmente, o juiz autoriza, tu consegue sair tranquilamente. Então, assim, ó, uma das razões, assim, né, que levam uma mãe a perder a guarda, então, são as situações de maus tratos, tanto físico quanto psicológico, tá? Bater na criança, por mais que seja, mas é umas palmadas, eu fui criada assim e eu não morri. Mas tu perde a guarda se fizer isso hoje, tá? E é uma situação que leva a mãe a perder a guarda. Então, situações de maus tratos, de abuso, então isso leva. Ok, isso aí ninguém tem dúvidas em relação a isso. Gente, uma outra coisa, tá? É muito comum, sempre que alguém me fala... Tá? Sempre que alguém me fala, Bárbara, eu tô saindo de casa, vou pedir o divórcio, vou deixar a criança com o pai por um tempo e depois eu volto para pegar. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Olha só que importante isso que eu vou dizer, porque eu sei que muitas, às vezes até estão pensando nisso. Eu quero sair de casa, pedir o divórcio. Vou deixar meu filho com o pai, vou deixar com a avó paterna, com a avó materna,
Vou deixar com alguém, depois eu volto para buscar. Tu não busca mais. Ainda mais se deixa passar anos nessa situação. Tu não busca mais o teu filho. Porque, acompanha comigo, o que eu falei aqui no início? Juiz não gosta de mudar a rotina da criança. Ele vai mudar a rotina da criança em última análise. Por isso que tem mãe que sai da cidade para morar definitivamente com a criança em outro lugar e o juiz manda voltar. Se não tem uma boa razão para ter saído. Tá? Ai, Bárbara, mas eu não vejo muitas decisões nesse sentido. Ai, mas a guarda não é sempre com a mãe, eu nunca vi. É que às vezes, gente, não tem um bom profissional do outro lado para fazer valer. Eu conheço bons advogados que representam maridos. Eu conheço bons advogados que representam os pais. E eles conseguem fazer mãe perder guarda. Eles conseguem. E aí vem uma primeira situação que eu quero dizer aqui para vocês, que é um pouco mais incomum, tá? Ok, perde guarda com relação a abuso, a maus tratos, dá umas palmadas, perde guarda por deixar com o pai depois querer voltar. Por quê? Porque o juiz não gosta de ficar mudando, a criança está acostumada com essa rotina, então se o pai bater o pé que quer essa guarda, o juiz vai dar essa guarda para ele. Ou pelo menos compartilhada com residência paterna. Pode dar uma guarda compartilhada, mas a residência com quem a criança vai morar, paterna, porque ela já mora com o pai. A mãe saiu de casa e deixou o filho com o pai. E o juiz não gosta de mudar essa situação. Rotina da criança. Guarda e rotina, o judiciário não gosta de mudar de uma criança. Tá? Vocês têm que entender. Lembra o que eu falei lá na outra live da semana passada? Ah, é injusto, não é injusto, não interessa a mulherada inteligente. A gente entende como o judiciário pensa e age de forma estratégica, então. Tá? Ficar debatendo que é justo e injusto, lembra? Não funciona. A gente tem que, então, entender a cabeça do judiciário, entender como funciona a lei e agir de forma inteligente. Tá? Gente, quando uma mãe me procura e ela diz assim pra mim, olha que importante isso que eu vou falar aqui. Eu vou salvar vidas, tá? Salvar vidas agora. Então, primeiro, muito dedinho no coração antes de eu falar. Muito dedinho no coração, porque eu vou te dar uma informação que talvez tu ia perder a guarda lá na frente e nem sabe disso. E talvez o teu advogado, não é especialista, não ia saber isso. Então, dedinho no coração para eu falar essa informação muito importante. Quero ver chuva de coraçãozinho. Vamos lá, chuva de coraçãozinho. Que essa informação vai valer aqui, ó, já vai valer a live. Tá? Essa informação vai valer a live já aqui. Gente, quando alguém me procura e diz assim, Bárbara, eu quero guarda unilateral, quero guarda pra mim, tá? Primeiro que eu só atendo caso de guarda unilateral quando a mãe me convence que realmente é um caso de guarda unilateral. Eu não costumo atuar em caso de guarda unilateral e eu vou explicar por quê. Tá? Então, primeira questão aqui. A mãe me procura, eu sempre digo primeira questão, eu já falei 500 mil coisas, né? A mãe me procura e diz, Bárbara, eu quero guarda unilateral. Aí eu pergunto pra ela, por que tu quer guarda unilateral? Geralmente as razões, tá? Eu não tiro, como é que eu vou dizer isso? Eu não tiro a razão da mãe estar magoada, mas na maioria das vezes não é razão para guarda unilateral. São raras as exceções que realmente a mãe me apresenta um caso que seria de guarda unilateral. E aí o que eu explico para ela? Se entrar pedindo guarda unilateral, sem ter uma boa razão de verdade, corre o risco de tu perder a guarda para o pai. Por quê? O judiciário vai dar a guarda. Gente, é mito que a guarda é sempre da mãe. É mito.
São Paulo, como eu disse para vocês, chove de decisão de mãe perdendo guarda. Já fiquei sabendo, não processo meu, mas processo de colegas, de mães que perderam a guarda na audiência. E eu vou dizer o porquê. Tá? Então, assim, ó, para o judiciário, ao analisar a guarda, ele leva em consideração, como regra, se ambos os genitores têm condições de exercer a guarda, ela vai ser compartilhada. Agora, via de regra, ela fica com a genitora, via de regra. Só que é analisado o que é melhor para a criança. Se a genitora pede a guarda para ela, somente unilateral, sabe o que o judiciário entende? Se não tem uma boa razão, essa mãe não entende a importância do pai na vida da criança. Esta mãe não entende a importância dos papéis parentais. E aí, se ela bate nessa tecla, guarda unilateral, aí tá lá o teu advogado, guarda unilateral. Aí as razões são qualquer razões, menos que realmente o pai é um risco pro filho. Tá? Ela perde, porque lá na perícia, que um assistente social fala com essa mãe, com essa criança e com esse pai. Um psicólogo fala com essa mãe, com esse pai e com essa criança. Lá o que eles atestam? O pai entende os papéis parentais. O pai, que quer guarda compartilhada, ele entende a importância da mãe, da família materna na vida da criança. Mas a genitora não. Então, concluindo, quem é a pessoa mais apta a ficar com essa criança? O pai. Tá? Então, quando vem alguma mãe para mim e diz eu quero guarda unilateral e eu pergunto as razões, eu digo tu vai perder a guarda por essas tuas razões. Porque na grande maioria das vezes, as razões não são de risco para a criança. São porque eu tô magoada com esse pai, porque eu tenho raiva desse pai, porque eu não tô me dando bem com esse pai. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto, mesma lógica. Se o pai quer unilateral, mesma lógica. Porque para o judiciário pedir guarda unilateral sem razão, de fato, significa que esse genitor não entende o que é melhor para a criança. Essa é a leitura que é feita. Então, pedir guarda unilateral é um grande tiro no pé. Tem vários advogados que representam genitores aí ganhando guarda para o pai. Porque a mãe tá batendo na tecla no processo que quer unilateral. Sem razão nenhuma. Então, primeiro ponto, isso. Gente, eu vi uma decisão, inclusive, olha só, uma outra questão, tá? Bem prática. A mãe, ela troca mensagens com o pai, demonstrando, falando, ela quer voltar, ela tá pedindo para voltar. Ela tá lá no WhatsApp, enfim, eu vi uma decisão judicial assim, tá? Se o pai não quer guarda compartilhada, vai ser só da mãe, aí é tranquilo. Porque, gente, a guarda não vai ser compartilhada se o genitor diz que não quer ou se existe uma razão de risco. Oi, Drica, tudo bem? E quando a mãe sofre violência doméstica e sai de casa e deixar o filho para depois buscar? Mesma coisa, tá? Não adianta. Sofreu violência doméstica. Se ela vai sair de casa, leva a criança junto. Por causa que sim, é um risco. Muito, muito. Não é um risquinho, gente, é um riscão, tá? É um grande risco. Eu tenho casos assim. É um grande risco. Reverter essa situação é dificílima. Tá? Olha só. O pai pediu guarda unilateral. Lembra? Pedir guarda unilateral, eu tenho que mostrar razões para o juiz, para não dar um tiro no pé.
Esse pai mostrou as mensagens, mostrou prints, levou para o processo provas que a mãe queria voltar com ele, queria voltar. E aí, por ele não querer voltar, a mãe usava a criança como um pivô. A mãe tentava usar a criança como moeda de troca. Ah, então tu não quer voltar, tu não vai ver teu filho. Ele juntou essas provas no processo. E aí, adivinhem? Ele ganhou a guarda unilateral. Então, uma outra coisa, a mãe que fica usando o filho para manipular o pai, a mãe que fica usando o filho como pivô naquela história, como moeda de troca, ela perde a guarda sim. Se o pai provar isso no processo, mostrar as mensagens, ela vai perder a guarda. Gente, e isso acontece muito. Então, isso de que mãe não perde guarda é mito. Se a mãe faz ela tem essas ações, sim, se o próprio filho, eu conheço um caso, tá? Em que, porque a criança ela é ouvida. Jaime, que perguntou ali, né? A criança, ela é ouvida pelo assistente social num processo de disputa de guarda, por psicólogo e talvez até por psiquiatra, se for necessário. E ela vai contar. Se ela falar que a mãe deu uns tapas nela, essa mãe vai perder a guarda, muito provavelmente. Eu tenho seguidoras que vieram me contar que perderam a guarda porque uma vez deram um tapa na filha. E a filha contou pro pai, depois contou no processo. Não muda, Mica, a criança autista. Vai sempre ser analisado o que é melhor para a criança. Tá? Sempre vai ser analisado o que é melhor para a criança. Vou falar sobre isso, tá, Malu? E quando um bebê, né, de 1 ano e 8 meses foi abandonado pelo pai. Eu vou falar sobre isso. Se eu não falar, tu me cobra mais no final. Então, gente, uma das coisas de comportamento. Existem três comportamentos que levam, então, a mãe a perder. 2 eu já falei. Primeiro comportamento, pedir guarda unilateral. Pode levar ela a perder a guarda. Segundo comportamento, fica provado no processo que ela usa a criança para atingir o pai. E terceiro comportamento, anotem essas 2 palavrinhas que eu vou dizer, gente. Que é isso que leva mães a perderem a guarda em audiência. Olhem o que eu vou dizer. Depois eu venho respondendo as perguntas de vocês, tá? Desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional. E por que eu digo em audiência acontece muito? Porque é o momento que a mãe fala. E aí, na audiência, ela perde completamente o controle. Ela xinga esse pai. Ela tem uma postura completamente desequilibrada na audiência. Ela agride o pai. E aí o pai, muitas vezes bem instruído, se finge de coitado na audiência. Porque a mulher, às vezes, ela é mais pavio curto, né? Aí o advogado orienta o pai e ele fica que nem um coitado na audiência. E a mulher banca desequilibrada na audiência. Por isso, gente, mas é injusto, mas ele é um sacane, ele é um traste, ele é não sei o que. Quer a guarda do teu filho? Então vai ter que aguentar algumas situações durante o processo. Não vai responder, não vai discutir, não vai responder ligação botando a boca, não vai responder no WhatsApp botando a boca. Não vai. Vai bancar a equilibrada. Nem que seja durante o andamento do processo. Porque tu vai perder a guarda. Se o pai bancar o santo, o coitado na audiência, e a gente sabe que acontece,
e tu bancar pavio curto na audiência. Por desequilíbrio emocional, é bem assim que os juízes falam. E na audiência, o juiz já dá a guarda provisória para o pai. Por causa do caos que a mãe criou na audiência. Ela botou a boca no pai. Ela tirou dos cachorros para pôr no pai, como a gente diz. Ela trouxe cada palavra, ela realmente se descontrolou na audiência. Para o juiz, essa mãe não tem aptidão para exercer a guarda. Ela é uma descontrolada. Ela é uma desequilibrada emocionalmente. E aí, o pai já sai com uma guarda provisória da audiência. Gente, é fato. Fato. Colegas advogados já me contaram que saíram estarrecidos da audiência. Porque a sua cliente saiu sem a guarda do filho. A mulher. Nossa, a mulher perdeu. Então, duas coisas principais que durante o processo levam a mãe a perder a guarda é ficar claro para o juiz que ela não entende a importância dos papéis parentais. Não entende a importância do pai na vida da criança e da família paterna. E segunda coisa, ela se demonstrar desequilibrada emocionalmente. Tá? E a terceira coisa é ficar claro que ela usa a criança como pivô, como moeda de troca para afetar o pai. Se essas três coisas juntas ainda acontecerem, essa mãe vai perder a guarda. Acontece, está acontecendo. Por isso pergunto, ele não vem ver a filha, devo ficar na minha? Regularizar é quase sempre a melhor estratégia. Tá? Antes que ele entre ofertando alimentos. Beijo, Jaque. Queria ficar mais, mas tenho aula agora. Beijo. Depois vem e assiste até o finalzinho. Gente, a melhor estratégia é regularizar antes do que tu tá lá quietinha de boa e uma intimação chega pra ti. Já com ele ofertando, já com ele pedindo e o juiz determinando o convívio provisório. Já determinando que o pai conviva com a criança. Sem ouvir a versão de vocês. Nossa, mas faz tempo que ele não vê, não sei o quê. Só que ele entrou primeiro. Tá? Então, agora deixa eu falar sobre essas questões de a criança de tenra idade, né? Pouca idade. Vocês perguntaram aqui bastante. Tenra idade. Deixa eu ver. Tudo que eu tinha para falar aqui, já foi dito. Estão gostando da live? Gente, é Red Bull, tá? Não é whisky. A pessoa tomando whisky na live. Nem gosto de whisky. Estão gostando, Sara? A Sara já falou muito. Drica está ótima. É tanta informação, né? Eu acabei trazendo meio um monte de coisa aqui. Qualquer coisa eu vou retomando agora com a pergunta de vocês e vou indo melhor. Ótima como sempre, amando. Gente, criança, né, de pouca idade, essas questões de convívio, né? A Rosa, ok. Se entrei com pedido de guarda unilateral, posso mudar no processo para guarda compartilhada? Pode mudar. Rico reconhecimento, estou gostando sim. Sim, pode mudar, tá? Pode mudar. Gente, 99% dos meus casos é guarda unilateral, compartilhada. Exatamente essa é uma das razões. Outra razão, gente, pensem comigo. A regra é que a guarda vai ser compartilhada. A guarda só não vai ser do pai, compartilhada com o pai, se ele for um risco. Risco, violência, abuso sexual, bater, tá? Isso é risco. Não é porque o pai cria de um pouco diferente, o pai não cobra a rotina como a mãe cobra. Não é isso. Tá?
E aí, como regra, a guarda lá no final vai ser compartilhada. Aí tu, mãe, corre o risco ainda de perder a guarda pedindo unilateral. Tu vai expor o teu filho a perícias. Ele vai pro fórum. Olha só. Aí vocês embestam, não vou querer guarda unilateral, não quero saber. Não interessa. Não interessa tudo isso que tu falou, Bárbara. Tá? Não interessa tudo isso que tu falou. Eu vou querer guarda unilateral. Pois é. Tu vai fazer o teu filho ir pro fórum, num ambiente extremamente pesado e horrível. Eu, advogada, não gosto de estar no fórum. Um clima ruim, um clima pesado, de litígio. A ser entrevistado por um assistente social. A responder por um assistente social. Tu vai expor o teu filho depois a ser entrevistado e a responder para um psicólogo também. A criança vai inúmeras vezes ao fórum para essas entrevistas. Tu vai expor teu filho a todas essas situações que estão marcando na cabecinha dele. Para lá no final, o pai igual ganhar uma guarda compartilhada. É extremamente prejudicial para uma criança a disputa de guarda. É extremamente prejudicial. Quando alguém então me procura e diz que quer a guarda unilateral, eu explico todas essas situações. Na grande maioria das vezes a mãe muda de ideia. Muda de ideia por quê? Tá? Porque ela tem uma ideia equivocada do que é guarda. Ela acha que guarda é igual a convívio. Que guarda compartilhada vai isentar pensão. Depois que ela entende que não tem nada a ver, que agora vocês já sabem, são mulheres empoderadas e que sabem, né? Tem informação, vocês sabem que não tem nada a ver. Toda vez, a filha de 16 anos não quer visitar. Toda vez que uma criança não quer conviver com o pai, o advogado, se alguém me procura, já me liga um alerta. E para o juiz vai ser a mesma coisa. Duas razões podem acontecer. Inúmeras razões, tá? Na verdade, podem levar uma criança a não querer conviver com o pai. Mas quais são as primeiras coisas que o judiciário pensa? Alienação parental dessa mãe. Então tem que investigar. Toda vez que um filho não quer conviver com o pai, tem que investigar a razão. Será que essa mãe não está praticando alienação? Será que esse pai não abusou dessa criança? Né? Tem também isso. Gente, sempre que uma criança, isso é sério, que um filho não quer conviver com o pai, tem que investigar. Bárbara, eu não pratico alienação parental. Não é porque eu falo do pai, não tem nada a ver. Então corre mulher num psicólogo para investigar. Para ver se não aconteceu alguma situação de maus tratos, por exemplo. Por quê? Às vezes é só porque já quando o pai e a mãe não eram casados, esse pai já não participava, esse pai já não criou vínculos com seu filho. Aí a criança não quer, o adolescente não quer. Às vezes é porque é chato ir para casa do pai. Porque o pai não faz nenhuma atividade com a criança. Pode ser inúmeras razões. Isso deve ser investigado, porque para o juiz, se não tiver razão, o juiz diz, e já aconteceu comigo, gente, em audiência, criança e adolescente não se mandam. A mãe tem que promover que a criança visite o pai. Tem que incentivar. A genitora tem que incentivar o convívio de filho e pai. Guarda compartilhada. Sempre que tiver disputa de guarda, a criança vai ser ouvida pelo assistente social e pelo psicólogo. Sempre que tiver disputa de guarda. Se não tem disputa de guarda, não tem porquê. Por isso que eu digo, não vale a pena, a depender das razões, tá? Tu
brigar por guarda na justiça, expor a criança a todas essas questões, se lá no final vai sair uma guarda compartilhada de qualquer forma. Vamos ver, tenho um filho de 14 anos, ganhei guarda no lateral do meu filho, pode escolher se quer morar com o pai? Olha, se ele demonstrar, se ele falar pro pai que quer morar com o pai, e o pai entrar com um processo de revisão de guarda, de alteração de guarda, muito provavelmente pela idade dele, o juiz vai determinar a alteração de guarda. É que assim, gente, guarda é uma coisa, convívio onde vai morar é outra. Guarda compartilhada, residência materna. Guarda compartilhada, residência paterna. Com quem vai morar? A regra é que seja guarda compartilhada com residência materna. Mas se acontecer essas situações todas que eu falei para vocês aqui, vai sair uma guarda compartilhada com residência paterna ou uma guarda unilateral paterna, a depender da gravidade da situação. Ó, o pai faz violência física a uma criança de 5 anos, com perícias e foto. Foi feita uma análise psicológica onde mesmo constando no laudo que a criança com medo e insegurança foi liberada a visitação. Não é o comum, tá? Se há provas da violência, essa visitação ela costuma ser assistida. Exatamente, Naya. Incentivar. Talvez tu não vai obrigar, embora algum juiz, como eu já ouvi, tá? Não, o teu filho não se manda. Se tu disser que tem que ir para casa do pai, ele vai ir. Tá? O aconselhável, gente, assim, ó, e a gente tá falando aqui de situações sérias mesmo, tá? Não situação de rusna entre pai e mãe, mas situações sérias em relação à criança, que a criança esteja em risco mesmo, tá? Então, uma coisa muito importante, se a criança não quer ver o pai, investiguem. Até para ver se a gente não tá diante de uma situação de maus tratos ou de violência. Investiguem. Se não identifica nenhuma dessa situação, vocês incentivem ela a conviver com o pai. Diga, mas vai ser legal lá no pai, olha só, tu vai ver o pai, vocês vão fazer não sei o que, nananana, tá? Incentivem. Este é o ideal, né, a ser feito. Que pai e mãe coloquem o melhor, que pensem no que é melhor para o filho. E não é à toa que quando se demonstra no processo que a mãe não entende a importância do pai na vida da criança, ela acaba perdendo a guarda ou a residência com ela. Por quê? Pai e mãe são importantes na vida da criança. E a mãe, eu digo isso, que é a maior prova de amor que existe, é uma mãe que mesmo odiando o pai, permite e incentiva que o filho conviva, por entender que é o melhor para a criança. Não sei se vocês conhecem a história de Salomão, né? Que as duas mães brigavam, filho é meu, filho é meu. Aí Salomão disse, então eu vou cortar a criança no meio, cada uma vai ficar com a metade. E a mãe verdadeira disse o quê? Então fica com ela. A mãe verdadeira abriu mão, porque ela de fato queria o melhor para a criança. E é isso que a mãe faz. Quando ela consegue colocar a sua rusna com o pai, a sua briga com o pai, acima disso. Na verdade, o melhor para a criança acima, né, da sua briga com o pai. Só que assim, né, gente? Eu falei sobre essa questão, né? E eu vi que comentaram lá. A mãe só vai perder a guarda se ela for irresponsável. Tá? A mãe só vai perder a guarda se ela for irresponsável. Isso é muito subjetivo. O que é irresponsável para ti? O que é irresponsável para mim? Tem gente que acha que a mãe sair para fazer festa e deixar a criança com a avó é irresponsabilidade. Eu não acho, e para a justiça não é. Tá? Desde que me separei, minha filha nunca veio para minha casa. Me separei em 2018 e só consegui visitar. E uma coisa, já falando sobre essa questão. O pai que está muitos anos sem conviver com o filho, no próprio processo, vai se buscar uma reaproximação primeiramente.
não vão ter pernoites ainda, ele não vai já ficar com a criança, vai ter toda uma aproximação gradual por lógica, gente. Pensem, tudo que envolve criança num processo e adolescente é lógica e bom senso. Se um pai tá 2 anos sem ver o filho, ele já vai sair dormindo com a criança, levando a criança para casa dele? Claro que não. Para a criança ele é um estranho. Então vai se buscar essa aproximação. Temos guarda compartilhada desde novembro e até o momento ele não ficou um final de semana sequer com os filhos. Tá. E aí vem, né, gente, essas questões de também existe o pai que briga por guarda compartilhada só para infernizar a mãe. A gente sabe. Porque não convive, não quer ver, não vê, é ausente, mas tá lá brigando por guarda compartilhada. Ele acha que não vai pagar pensão, né? Mas vai pagar. Se ele não está cumprindo as visitas, é possível entrar com cumprimento de sentença com pena de multa, para que ele pague multa por descumprir. Porque tem uma sentença judicial, tem um acordo judicial estipulando o convívio. Se ele não está convivendo, multa. O pai exerce o mesmo abuso psicológico com a filha. Tem que provar isso no processo, Mari, tá? Se existe um abuso psicológico... Gente, eu antigamente, pegando essa linha aqui do abuso psicológico, tá? Antigamente eu era defensora da guarda compartilhada a qualquer custo. Antigamente. Mas graças a Deus eu sou uma pessoa que me permito mudar de ideia. Eu estudo, eu busco informação, eu abro a minha cabeça e eu me permito mudar de ideia. Então, antigamente, eu era uma defensora da guarda compartilhada a qualquer custo. Até que eu participei de uma palestra com uma psicóloga do judiciário, ela era perita judicial, tá? E ela contou um caso de um pai tóxico para o filho. E aí, naquele caso, forçar a criança a conviver com o pai estava sendo extremamente gravoso para essa criança. Extremamente sofrido. Então, não tinha uma alienação parental, não tinha um abuso, mas tínhamos um pai tóxico, um pai abusivo psicologicamente falando. Aquela criança estava em estado de sofrimento toda vez que tinha que ver o pai. Por isso que eu digo, gente, não quer conviver com o pai, vão investigar. Vão investigar para ver o que está acontecendo. Investigar como, Bárbara? Leva para um psicólogo. Nesse caso, é uma situação extremamente tóxica para a criança. Foi suspendido o direito desse pai de guarda e de convívio, porque ficou comprovado no processo o quanto essa criança sofria por ter que ver o pai. E porque ele era um pai tóxico. Então, neste momento, neste dia, eu mudei de opinião em relação a isso. Porque existem situações que a mãe não pratica alienação parental. Mas a criança não quer ver o pai, porque existe um pai tóxico do outro lado. Assim como existem mães tóxicas. Mas existe um pai tóxico do outro lado. Então, é possível que o pai não tenha guarda e também perca o direito a convívio se ficar provado que ele é um pai tóxico, que ele pratica abuso, violência psicológica com a criança. Por isso que quando alguém me fala que não quer que a guarda seja compartilhada, eu converso com essa mãe. Eu converso. Antes mesmo de marcar uma consulta com ela, eu converso para que ela entenda essa questão da guarda, para identificar o que está acontecendo. Porque é meu papel também, né? Como profissional do direito, como advogada, de repente ele acendeu um alerta, né? uma luzinha nessa mãe, um alerta. O que está acontecendo aí, mãe? O que acontece? Então, sempre que uma criança não quer conviver com o pai, por favor, minhas lindas, por favor, liguem um sinal de alerta em vocês. E quando os filhos não se sentem bem com a namorada e a família, não querendo ir, devo incentivar? Eles não ficam à vontade e se sentem incomodados, tá? O que acontece?
o pai tem o direito de convívio e a mãe tem o direito de convívio. Ok, tá? Eu já vi muitas situações assim. Quando eu posso proibir, né, a madrasta de estar lá junto e tudo mais? Em regra, não. Se ela não é um risco para a criança, não. Tu não vai, ela vai para casa do pai, vai estar a madrasta lá e vai ver, vai conviver, se não há uma situação de risco. Mas eles se incomodam com as coisas que vêm. Que nenhuma comentou ali. Vê o pai bater na madrasta. Vê algumas posturas da madrasta, né? Vê algumas situações assim. Eu já vi processos em que foi dito para o pai: tu conviva com teus filhos sem a madrasta junto, porque ali tinha uma situação conflituosa, ali tinha uma situação de risco. E aí esse pai, para não perder o direito de conviver com a criança, a madrasta saía de casa ou ele ia conviver em outros lugares. No shopping, passar a tarde com o filho no shopping, levar para fazer outras tarefas. Então, a mesma regra, via de regra, tu não tem como proibir teu filho de conviver com a madrasta se ela não é um risco. Mas se existem algumas situações aí sim, que requer um olhar mais atento pelo que acontece, eu não sei o que está incomodando, as coisas que ele vem, é aconselhável, inclusive, que esse pai então diga: olha, para eu não perder o direito de ver meus filhos, ela não vai estar junto, a minha namorada, a minha esposa, enfim. Mas sempre que envolve essas questões de madrasta é bem complicado, é bem complexo, porque em regra, ela vai conviver se ela não é um risco. Até então só tinha conhecimento de irresponsável seria da mãe usuária de drogas e por violência. Vimos que tem outros fatores hoje. Sim, existem outros fatores, tá? Tá crescendo cada vez mais as decisões de mãe perdendo guarda por discutir guarda unilateral, por demonstrar que usam a criança para afetar o pai, por não demonstrar que entendem, né, a importância do pai na vida da criança. Minha filha está com o pai, não tem decisão do juiz. Minha filha com ele caiu e faturou o braço e passou 40 dias com o braço engessado. Maria José, eu falei sobre isso esses dias, né? A criança pode se machucar com o pai e com a mãe? Claro que sim. Quebrar o braço é algo que pode ser completamente normal. O que a gente tem que analisar é as circunstâncias que levaram a isso. Se a criança estava sozinha em casa, não pode ficar, nem adolescente. Quais foram as circunstâncias que levaram a esse tombo, essa quebra de braço? Acidentes acontecem. Gente, eu tô tentando ler todo mundo, tá? Minha filha tem 7 anos e sempre que ligo, a mãe entra em meio da conversa. Criança tem que conviver com o pai e a mãe e falar com o pai e a mãe quando está na casa do pai, tem que poder ligar para a mãe, tá na casa da mãe, tem que poder ligar para o pai. É isso, vivi 10 anos em relacionamento de abuso psicológico e junto comigo vi algumas vezes ele também fazer com ela. Papai me perdoa. Ela disse: não vou lhe perdoar, e chorando pedindo desculpa. É triste isso, né? A Nayal. É uma situação muito triste. E num processo em que ele faz isso com a filha, né? É uma possibilidade de uma guarda unilateral. Só que o que a gente tem que entender, gente, que às vezes é que guarda não é conviver. Então, a guarda em si não vai tirar o pai do convívio. Às vezes, o que vocês querem é reduzir um convívio por causa de um pai em alguma determinada situação. O foco tem que ser outro. Às vezes, o foco não é discutir guarda, é discutir convívio. É pedir um convívio assistido? É pedir um convívio só alguém de confiança da genitora? Não, tá? Isso é alienação parental. Forçar a criança a chamar o padrasto de pai é alienação parental. Criança com medo porque o pai fica alcoolizado e vai deixá-lo na casa da mãe, furando o sinal vermelho. Criança aterrorizada quando chega em casa.
Essas situações são complicadas, né? Eu já vi um caso assim, a criança morre de medo de estar com o pai por causa disso. Tem que ser trazido no processo. A questão é que tem que se provar essas situações. E quando ela for ouvida por assistente social ou psicólogo, de uma certa forma, se monta quesito, perguntas que devem ser feitas para que ela traga essas situações. Meu papai morri se contar para alguém. Não consegui que minha filha contasse para o estudo social os abusos psicológicos e o uso de drogas. Me apresenta uma estratégia, por favor. Meu papai morre se eu contar para alguém. Não conseguir que minha filha contasse para o estudo social os abusos psicológicos e o uso de drogas, por isso. Gente, aqui a gente entra num detalhe, um processo bem conduzido, tá? Às vezes, não se conseguiu fazer uma prova também porque esse processo não foi muito bem conduzido, isso é uma verdade. Quando a gente tem processos graves de disputa de guarda, em que a gente tem uma situação de um pai com um pai tóxico, um pai abusador, né, numa situação dessas, a gente contrata até assistente técnico para o processo, que é um psicólogo particular para nos ajudar. Então, tudo isso interfere. É muito... Porque, assim, as perícias com psicólogo, com assistente social... Pega ela aqui. As perícias, elas são meio feitas a toque de caixa. Porque são várias pessoas, várias crianças. Então, o assistente social, o psicólogo, ele meio que toca aquilo ali rápido. E ter um profissional contratado, particular, para esse momento, é de extrema importância para o resultado do processo. De extrema importância. Então, muitas vezes, não se comprovou uma situação no processo porque não foi bem conduzido. Tá? Não foi bem conduzido. Aí, o que fazer? Continua fazendo provas e pode entrar com o processo de novo. No momento que tu consegue provar situações, entra com ação novamente. Esse tipo de ação de guarda, essas situações envolvendo a criança, dá para entrar de novo. Não quero tirar o direito de ter o convívio com ele. Queria que ele viesse visitar. Devo pedir a ele? Porque não estamos divorciados ainda, somente separados. Pede, Grace, pede. Pede, e sempre que eu sempre falo, né? Não tem coisa melhor, se o pai não é um risco para a criança. Psicólogos relatam o melhor para a criança, para ela não se sentir abandonada pelo pai, é que ela conviva com o pai após a separação. O pai e a mãe, eles estão se separando, né? É ex-marido, mas não existe ex-filho. Então, o ideal é que o pai continue convivendo com a criança. Que ele exerça as responsabilidades, que seja cobrada dele essas responsabilidades. As minhas clientes, quando a gente entra, a gente coloca todas as datas festivas, a gente coloca todas as rotinas da criança para que o pai seja participativo, para que a minha cliente possa ter um final de semana só dela, para que ela possa ter um momento só dela, que o pai também seja responsável, o filho é dele também. Ele tem que ser responsável, ele tem que ser participativo. E se não for, tem a decisão e ele não cumpre, multa. Pedido de multa. Grace pede, tá? E regulariza. Assim que vocês resolverem de fato que terminar o relacionamento, regulariza a situação. E nunca coloque em visitação livre, tá? Vira bagunça. Vou colocar para ser ouvida. Tem 15 anos. Meus filhos são maiores, vivi um relacionamento abusivo por 26 anos. Entrei com o divórcio e eles não querem mais contato com o pai. Agora eles são maiores, né, Helena? Agora o pai não pode obrigar, agora não existe mais o poder familiar. Agora não é nem contigo mais isso. Já foi aconselhado, já foi aconselhado que ele fique seus finais de semana com os filhos, sem ela.
Isso, exatamente. Geralmente, quando se identifica que as crianças não querem a madrasta, que existe alguma situação ali, é aconselhado no processo que ele então conviva com seus filhos sem ela. Eu já presenciei, tá, uma situação em que o pai falou em audiência, eu estava com a minha cliente e o pai falou em audiência, mas é que ela não quer porque a fulana é uma adolescente, é respondona, não sei o quê. É a minha atual, né, atual lá que não gosta porque ela é respondona. E o juiz disse, a tua mulher é maior de idade, é uma adulta, tem que saber se portar. A tua filha é uma adolescente, é normal que seja respondona, não tá fazendo nada de errado. Já foi aconselhado que ele fique, ok, é complicado. Jaime, se o pai explicar para o filho, não é alienação parental, se tu disser não, mas por quê? Geralmente é, mas por que tu chama ele de pai, enfim, pode, mas sempre cuidem, gente, cuidem. A forma que vocês vão colocar as crianças nessa situação. Nunca façam a criança achar que elas estão escolhendo um lado, pelo amor de Deus. Não tem coisa mais dolorosa para um filho achar que está escolhendo um lado. Não envolvam a criança nas questões de adulto, sabe? Não envolvam as crianças nas questões de adulto. O que mais tem aqui? Exatamente, Malu. Eu moro com meu namorado faz 6 anos. Do momento que vir morar com ele, eu cuido dos 2 filhos dele, até parei minha vida por conta deles. Sim, existem maravilhosas madrastas, eu tenho madrasta, né? Essa questão, gente, até vou responder antes, porque eu falei que ia responder, né? A criança com tenra idade, pernoitar na casa do pai. Para o judiciário, um pai que sempre conviveu, ali pelo seu 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, o juiz autoriza a pernoite com o pai, né? Um pai que sempre conviveu desde o nascimento do filho. Ele não é um estranho para a criança. Mesmo que ainda tenha amamentação. Mesmo quando é um bebezinho, já pode sair, ficar com o pai algumas horas entre a amamentação. Mas tem mais alguma? Agora quer convivência. Mas isso acontece bastante, né, gente? O pai abandona, enfim, e depois ele quer convivência, né? Eu digo que nunca é tarde para querer ser um bom pai. Eu conheci meu pai aos 12 anos, eu falo muito isso. O pai faz falta. Pai e mãe têm papel fundamental na vida do filho. Cada um tem o seu papel. Cada um tem um significado. Eu conheci o meu aos 12 anos e sei a falta que fez não ter o pai até os 12 anos na minha vida. Acho que eu respondi. Quase todo mundo. Então, gente, tomem cuidado, tá? Quando forem entrar com o processo, querem disputar a guarda, querem guarda para vocês. Tomem cuidado nisso. Tomem cuidado nas mensagens. Se ele ligar para vocês botando a boca, encher vocês de insulto pelo telefone, pelo WhatsApp, não retribuam, não retribuam. Deixem que ele banque o desequilibrado e não vocês. Deixe que ele se queime com o juiz, como eu digo para as minhas clientes. Deixa que ele se queime. Deixa que ele banque o péssimo genitor. Deixa que ele mostre quem ele é pro juiz. E não vocês. Não percam esse controle. Estou levando em neuropsicólogo e terapeuta e todos pedem